Boa noite, Michel. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Henrique, a gente hoje vai bater um papo sobre religião na política brasileira, né? Na verdade, esse é um debate complexo. Um debate complexo. Tem gente que diz que religião e política não se misturam. Nesse sentido, o Brasil toma uma decisão, né, numa das constituições de 24, de que política e religião, na verdade, são de campos diferenciados a partir do que se chama de divisão entre Estado e religião. Mas a gente sabe que no Brasil, e no Rio de Janeiro, mais ainda, política e religião não só se misturam, como se misturam de maneiras visualmente perceptíveis e também abaixo do radar. Política e religião se misturam, Henrique? Vamos lá. Pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Eu acredito que é possível, a partir da noção historicamente construída de laicidade ou de Estado laico, estabelecer limites objetivos para a relação entre Estado e religião. Concordo que o Estado laico é a formulação mais democrática possível, porque uma doutrina religiosa ou uma paixão religiosa não determina ou não deveria determinar políticas públicas, legislação, práticas institucionais. Então, Estado laico é possível. Agora, Michel, separação objetiva entre religião e política não considero algo possível. São dimensões que se interrelacionam na vida. Eu vou me dar como exemplo. Eu não consigo me compartimentar, abrir uma gaveta no armário da minha existência e dizer aqui é política, fecha essa gaveta. E depois abrir um outro compartimento, aqui é religião, fecha esse compartimento. Eu não consigo. A questão para mim é se a religião se manifesta como projeto de poder para se apropriar do Estado, ferir a laicidade, desrespeitar outras crenças religiosas e a não crença religiosa. Eu acho que é isso que acontece no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Uma vivência religiosa que se traduz em projeto de poder para se apropriar do Estado e, por meio de práticas institucionais, ferir a liberdade religiosa e a não crença religiosa de milhares de pessoas. Isso é perigoso, isso é antidemocrático, isso historicamente é violento e cerceador de direitos. Agora, se você pega, por exemplo, a experiência das comunidades eclesiais de base, se você pega como exemplo a luta histórica contra a segregação racial nos Estados Unidos, se você pega como exemplo a revolução na Nicarágua, se você pega como exemplo a luta camponesa no Brasil, eu vejo ali princípios religiosos ativando uma prática política em termos de serviço ao povo, uma agenda de justiça social, respeito à diversidade. Portanto, o problema não é a relação entre religião e política. O problema é que tipo de relação se estabelece. E que tipo de religião também? Assim, que você deu três exemplos aí interessantes, né? SEBs, os Centros Eclesiásticos de Base, as Comunidades Eclesiásticas de Base, desculpa, fundadas na década de 70, ou melhor, fortalecidas na década de 70, que acabaram dando origem por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e algum setor importante da luta pela democratização no Brasil. Você deu, por exemplo, a Nicarágua, eu poderia dar El Salvador, Guatemala, onde também as comunidades de base foram importantes, onde também a Igreja Católica é importante. E você deu um outro exemplo, que é o exemplo da luta antirracista nos Estados Unidos, a luta por direitos civis norte-americanas. Ali, as igrejas eram protestantes e não católicas. Né? Verdade. Na América Latina, quando você me dá exemplo católico e não protestante. Quando a gente começa a perceber a entrada de protestantes, principalmente de evangélicos, na política latino-americana, e não só brasileira, mas aqui é o epicentro, o Brasil, e na verdade o Rio de Janeiro, e na verdade a zona norte do Rio de Janeiro é o epicentro dessa questão, né? Eu estou falando do epicentro dessa questão.
a gente está vendo que quando os protestantes entram na América Latina, eles entram no que você chama de projeto de poder, e não fenômeno religioso. É possível pensar na América Latina um fenômeno religioso na política, sem ser projeto de poder, sendo, por assim dizer, uma expressão política legítima que vai ajudar fiéis a transformarem a sua vida? Com certeza. Na verdade, vamos lá. Exemplos. 1962, um congresso chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, que aconteceu em Recife. Nesse congresso se discutia e se apoiava as reformas de base do governo Jango, reforma agrária, reforma tributária, controle da remessa de lucros para o exterior e por aí vai. Quem organizou esse congresso? Uma juventude evangélica, que estava chamando intelectuais das diversas áreas para pensar um projeto de país democrático e justo socialmente. Se a gente volta até um pouco no tempo, as ligas camponesas tinham na sua base uma presença significativa de pentecostais assembleianos. Se você pega hoje o complexo universo evangélico, de tão diverso, quase indefinível, você tem movimento evangélico progressista, você tem a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, você tem o coletivo Esperançar de Evangélicos por Direitos Humanos, você tem o movimento negro evangélico, do qual eu faço parte, só para dizer e registrar que também dentro do protestantismo brasileiro existem, e já existiam antes, iniciativas de uma perspectiva laica, democrática, progressista, pensando não expansão da igreja, mas um projeto de país. Agora, eu reconheço que dentro do campo evangélico hoje tem uma força política fundamentalista e extremista, depende de como a gente conceitua. Tem alguns teóricos que vão caracterizar como algo para além de um fundamentalismo, que organiza a vida, o comportamento e a visão de mundo, mas se traduz em extremismo porque disputa Estado, disputa poder, disputa recursos públicos e, de fato, se coloca como um limitador da liberdade do outro. Então, o próprio campo protestante, ele tem a sua complexidade e nem tudo é conservadorismo. Tudo isso para responder a sua pergunta. Na América Latina, eu acredito que é possível, sim, um fenômeno religioso político que seja capaz de inspirar uma ação de cidadania, de justiça social, de respeito à democracia. Eu fiz recortes muito recentes. Eu poderia voltar à revolta do Malês, em que negros islâmicos também lutaram contra a escravidão no contexto do Brasil Império, por aí vai. Na verdade, eu vou além. Difícil pensar na América Latina um processo político pulsante, transformador, sem recorte religioso. Eu acho quase impossível, considerando a história e a cultura da América Latina, a gente pensar um projeto de sociedade economicamente justo e democrático, isolando a variável religião, como se ela não compusesse o imaginário coletivo e a experiência de vida de grande maioria do povo. Henrique, Pastor Henrique, você abriu aqui algumas portas e que eu vou aproveitar e entrar nelas, né? Sem pedir muita licença. A primeira porta que você abre é o debate entre, antes você falou sobre isso, o fenômeno que você chama de projeto de poder, que em última instância é um fenômeno de conquista de hegemonia, né? A ideia de que não cabe a não ser gente como eu nesse projeto. Então, o projeto de expansão do fenômeno religioso nessa perspectiva é de conversão, né? Eu converto politicamente, vinculo politicamente, etc. E tal, né? A pergunta que eu faço, a primeira delas, tendo em vista que o Brasil, hoje, ele tem um fenômeno religioso em expansão, que é o fenômeno protestante pentecostal, é possível pensar nesse fenômeno a partir de uma lógica liberal-democrática? Eu não estou falando de progressista, não, estou falando liberal-democrática. Ou essa lógica, invariavelmente, já que ela se expande a partir da conversão, dos vínculos proto-estatais, ela vai ser conservadora ou, inclusive, reacionária.
É possível lidar com esse fenômeno a não ser numa perspectiva de domínio, numa perspectiva de poder, de conversão e expansão? Que não é isso Eu, que a gente sin- vê hoje nas ruas. Ou é? eu sinceramente acredito que sim. Com isso, eu não estou idealizando, não estou romantizando a experiência pentecostal, neopentecostal. Eu reconheço que existem dispositivos conservadores e reacionários e que se traduzem num projeto político antidemocrático, nada liberal progressista. Mas eu tenho algumas ressalvas. Uhum. Primeiro, o protestantismo histórico também é muito conservador. Eu tenho um problema quando a gente localiza o conservadorismo apenas na dimensão pentecostal e neopentecostal, como se as igrejas históricas, como se o protestantismo presbiteriano, batista, Calvinista, congregacional também não fossem conservadores. Inclusive estão na sustentação política do atual governo em áreas educação, por centrais, exemplo. como educação e Ministério da Justiça. E aí não é experiência pentecostal, é experiência batista, presbiteriana. Então, não dá para localizar o problema exclusivamente no universo pentecostal e neopentecostal. Cabe lembrar que o protestantismo brasileiro, parte significativa dele é a herança da experiência protestante do sul dos Estados Unidos. Entende o que eu quero dizer com isso? Claro. Ou seja, perspectiva colonizadora, extremamente racista, em muitos aspectos reacionários. Aí você tem uma teologia sistematizada, uma produção acadêmica, uma liturgia mais clássica e bolsonarismo, tudo junto. E olhando para o universo pentecostal e neopentecostal, que seria a segunda ressalva que eu Um faria. minuto, Henrique. Um minuto, Henrique. O que você está me dizendo, então, é que essa perspectiva mais calvinista, mais histórica do protestantismo, é uma perspectiva que tem atávica nela uma relação de racismo no Brasil? Totalmente. Ok, O protestantismo brasileiro é estruturalmente racista. ok. Não está só na índole, na intenção do pastor ou da liderança. A teologia é racista. A maneira de ler e interpretar a Bíblia e de projetar Deus e o sentido da fé vem de uma epistemologia iluminista, eurocêntrica, de um universalismo seletivo e excludente. Sabe o iluminismo europeu Todos que são iguais, proclamou... mesmo? Oi? Que todos são iguais, alguns são mais iguais que os outros. Sim. É isso, liberdade, igualdade, fraternidade para nós e genocídio para os outros. Uhum, Não uhum. tem como dissociar o protestantismo desse universo epistemológico. Então, a própria forma de organização da igreja, a eclesiologia, já vem com um corte altamente racializado racista, de supremacia branca. Não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso. Sou um homem negro criado numa igreja batista. É isso que eu queria perguntar. Os pastores negros das igrejas batistas, todas as igrejas, enfim, históricas do protestantismo, estão, então, imbuídos desse racismo estrutural também. Num recorte genérico e conceitual, sim. Ok? A realidade é complexa. A realidade nunca cabe totalmente nos nossos conceitos. Mas o que eu posso dizer é que a teologia calvinista, a teologia protestante em geral, tem dispositivos de estigmatização da negritude a partir de um olhar da branquitude. Só que esse olhar da branquitude não é visto como um olhar racializado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Isso vem como palavra de Deus. Isso vem Claro, como leitura universal. da Bíblia. Cristo Né? branco. Uhum. Exatamente. E eu vou deixar, se você me permitir, o nosso debate mais complexo. Por Uhum. quê? Muitas vezes, o olhar que estigmatiza a experiência litúrgica
de culto, de adoração, de pregação, de corporalidade. Muitas vezes o olhar que estigmatiza o pentecostalismo e o neopentecostalismo tem um recorte racista e elitista. Olha só. Quando se olha para aquela glória a Deus, aleluia, e dança e gira, e o pregador ganha ali uma corporalidade maior, muitas vezes o olhar protestante histórico para a experiência pentecostal popular tem racismo e tem elitismo, tem uma rejeição dessa corporalidade que aparece no culto pentecostal e no culto neopentecostal. O debate é complexo. Por quê? É complexo. Porque se eu mergulho no universo pentecostal e neopentecostal, eu também vou ver dispositivos racistas. Quando, por exemplo, desse lugar se projeta uma demonização das religiões de matriz africana. Embora essa estigmatização não seja exclusiva do universo pentecostal e neopentecostal. Eu fui criado numa igreja batista histórica e eu fui ensinado a ter medo e a repreender em nome de Jesus as religiões de matriz africana. Entendeu? Mas só quero te dizer, eu quero levantar uma palavra aqui. Complexidade. Não dá para olhar para o universo pentecostal e neopentecostal e apenas dizer que ali tem dispositivo conservador e reacionário. Eu acho que a realidade é mais complexa e se a gente se aproximar, a gente vai ver até dispositivos progressistas ali. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Você falou sobre o sul dos Estados Unidos. Então, você abriu uma outra porta aqui interessante. O protestantismo brasileiro, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, elas vieram todas do sul dos Estados Unidos, né? Entraram pelo norte do Brasil nos anos 20, se eu não estou equivocado, né? E se expandiram. O Acre, hoje, até hoje, é uma referência fundamental nisso, eles entraram pelo Acre e tal, e se expandiram a partir de então, né? E aí você pode chegar na análise, e eu falo isso muito porque a esquerda brasileira tem uma dificuldade enorme de entender como lidar com fenômenos religiosos, principalmente protestantes no Brasil. Enorme. Uma perspectiva quase de autoridade intelectual que olha para aquele crente como alguém que não entende a verdadeira verdade, não é? Mas eu fico pensando aqui, se por um lado colonialismo, racismo, isso tudo, você também tem uma outra lógica que vem do sul dos Estados Unidos. Eu fico pensando naquela liderança pentecostal Seymour, né? Aquele cara que foi expulso da igreja e começou a fazer cultos do lado de fora da igreja, né? O neopentecostalismo brasileiro é descendente deste homem, de um homem negro que ficava na porta da igreja porque não podia entrar na igreja de brancos, né? Como é possível, numa chave progressista e antirracista, a gente trazer não só o colonialismo dos Estados Unidos, mas também, em algum sentido, essa teologia negra. Eu sei que você está dando um curso de teologia negra, essa teologia negra, que também entrou no Brasil pelos Estados Unidos. Ou seja, por que a nossa tradição protestante é sempre a tradição protestante branca colonialista e não a negra antirracista? Mas acho que é justamente a partir desse diagnóstico que a gente tem que incidir politicamente. Porque não basta entender, é preciso transformar a realidade. Historicamente é isso, né? A herança prioritária é colonialista racista. E isso influencia e tem influenciado a leitura, a interpretação da Bíblia, a visão de mundo, o código comportamental e a organização da igreja. Mas, se isso foi dado como força política, como força econômica e institucional, eu acho que agora é hora de virar a chave e de mudar a mediação na leitura e na interpretação da Bíblia, né? A teologia negra, ela propõe exatamente isso, desautorizar esse lugar hermenêutico do colonialismo euro-norte-americano e se reapropriar da Bíblia a partir de uma perspectiva dos oprimidos com um corte racial. O que é ler a Bíblia a partir da experiência do povo negro? Daí alguém pode levantar a seguinte questão, que eu acho belíssima. A teologia negra não estaria sendo extremamente relativista? Ou seja,
ler a Bíblia a partir de uma experiência de um povo, não é interesse demais, não é impregnar a leitura bíblica de uma lógica militante ideológica? Aí tem duas observações para fazer, Michel, que tem a ver com a sua pergunta. A primeira, teologia é discurso humano sobre Deus. E já a partir de Feuerbach, de Marx, da sociologia do conhecimento, a gente parte do pressuposto de que as ideias não têm vida própria. As ideias vêm de um produto social. Portanto, é muito curioso quando essa pergunta é feita para nós, da teologia negra. Como se a teologia hegemônica também não fosse contextual, como se ela também não fosse subjetiva, como se ela não fosse historicamente condicionada. Então, se eu falo que Jesus é branco, eu posso falar qualquer outra coisa depois. Se eu falo que Jesus é negro, as pessoas me pedem uma tese acadêmica para comprovar. Porque o Jesus branco é isso. Então, a primeira ressalva é essa. Toda a teologia está... Só a esquerda é política. Só a esquerda é política. Só a teologia de esquerda é política. Agora, o que a teologia negra defende, e rapidamente, porque eu acho que é isso que a gente tem que... Não é para ficar só numa reflexão teórica. Eu acho que é isso que tem que ser feito no diálogo, na convivência, na horizontalidade da relação junto ao povo. A questão é que o social a priori do pensamento negro, o determinante social da teologia negra é muito mais aproximado e muito mais coerente com o determinante social da tradição bíblica. Então, se toda a leitura da Bíblia parte de um social a priori, que oferece um quadro de significado para fazer a interpretação, e nenhum ser humano foge da limitação do espaço-tempo, eu ao menos vou reivindicar que o ponto de partida epistemológico do povo negro é muito mais parecido com o ponto de partida do Êxodo, do deserto, dos profetas e de Jesus de Nazaré. Então, se a Bíblia, mesmo tendo variantes de tradição, de gênero literário, mas se o determinante prevalente da própria tradição bíblica é a experiência dos oprimidos, a melhor forma de interpretar essa tradição também é a partir da experiência dos oprimidos. Logo, a teologia negra, ela não reivindica apenas a particularidade da sua experiência, mas ela reivindica a própria narrativa bíblica. E eu acho que é isso, para transformar esse conceito numa ideia mais concreta, que tem que ser feito no diálogo com o povo. Abrir a Bíblia, começar a contar as histórias da Bíblia a partir dessa lente, porque eu acho que se a gente tira a Bíblia desse universo da branquitude, que transformou tudo em dogma, tudo em sistema racional, filosófico e comportamental, e devolve a Bíblia para o Êxodo, para a peregrinação no deserto, o grito dos profetas e o homem de Nazaré, eu acredito que vai ser muito mais bonito. Henrique, você lançou uma provocação espetacular aí, que é a provocação que leva a gente a falar do judeu imaginário. Tá? Eu vou voltar a isso daqui a pouco, porque o judeu imaginário, você tem dois judeus imaginários aqui. O judeu imaginário do homem de Nazaré e o judeu imaginário do Cristo branco, né? E me parece que essa é a disputa. Mas antes disso, Henrique, eu queria fazer uma coisa um pouco mais objetiva. A gente tem dois presidentes da República de origem protestante na história do Brasil. Somente dois. Geisel e Bolsonaro. Bolsonaro não é de origem protestante, mas Bolsonaro se converteu ao protestantismo antes de disputar as eleições. A conversão de Bolsonaro é um tema interessante também, não é? É um tema eleitoral. Mas acredito que é uma conversão à extrema-direita. Eu acho que a gente tem que olhar melhor essa conversão. Mas, enfim, a gente tem, efetivamente, a gente não vai discutir a religião dos outros. Né? Os outros determinam qual religião eles têm. Né? Bolsonaro hoje se identifica como um protestante, né? Seja lá Deus o que isso signifique para ele. Além disso, se você pega os resultados eleitorais a partir de uma pesquisa do Datafolha de depois das eleições, o número de protestantes eleitores de Bolsonaro determina a eleição de Bolsonaro. Ou seja, se esse teu projeto, né, que você traz aí, projeto de levar o povo à leitura da Bíblia,
fosse um projeto mais avançado em termos de acesso às pessoas, a gente teria outros resultados eleitorais. O que eu estou dizendo é o seguinte: é impressionante o determinante religioso nas eleições de 2018. A gente tem efetivamente um presidente que se transforma em protestante um ano antes das eleições e que leva no seu encalço uma eleição baseada em dimensões religiosas, principalmente protestantes. Eu estou falando de um presidente da República que disse, meses antes das eleições, que não houve escravidão no Brasil. Ou melhor, que houve, mas ela foi feita por negros e não por brancos. Né? Como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou num lugar onde milhões de pastores de origem negra votaram num homem que diz que não há histórico de escravidão no Brasil? Eu fico pensando, Henrique, e eu estou falando como um historiador judeu, se houvesse alguém na televisão dizendo que não houve holocausto, ou mais, que se houve holocausto, ele foi produzido pelos próprios judeus. Porque, na minha percepção de mundo, negar a escravidão é igual negar o holocausto. O que aconteceu? A gente tem o quê? 4, 5 horas de conversa, é isso? É, por aí. A gente, só uma coisa, a gente está descobrindo que essas conversas dão cursos. Então, assim, é só para o pessoal da Casa do Saber entender que esse é um novo curso que a gente vai fazer. Cara, essa pergunta é a pergunta que eu me faço todos os dias. E ela tem múltiplas formas de se abordar e se tentar responder. Obviamente, vou fazer um recorte, todo recorte é uma seleção e não dá conta de todos os aspectos. Mas, assim, primeiro, eu vou responder a partir do universo evangélico. Eu estou entendendo que esse é o cerne da pergunta. O universo evangélico, Michel, ele não é coeso. E ele não tem... Aí eu vou arriscar aqui uma percepção e você me corrige. Mas a identidade judaica, que imagino eu também tem aí suas nuances, disputas políticas, diversidade interna, conservadores, progressistas, mas ela me parece historicamente consolidada, construída. Tem um lugar para se olhar e se referenciar, mesmo com pontos de partida e conclusões diferentes. O universo evangélico, ele é um fenômeno de difícil precisão. Por exemplo, eu tenho dificuldade de interpretar a experiência evangélica pentecostal e neopentecostal como uma derivação protestante. Não sei se é protestantismo. E aqui não é uma pergunta de arrogância e de julgamento, não. Como se fosse assim, não sei se isso é protestante no sentido de isso é negativo. Não estou colocando nesse lugar. Eu só estou colocando o seguinte, que esse desenrolar do universo evangélico, o quanto ele se liga conscientemente a uma tradição protestante compartilhada. No último censo do IBGE, as igrejas que mais cresceram foram as chamadas igrejas não denominacionais. Ou seja, isoladas. Ou seja, enquanto eu e você estamos conversando, talvez um grupo de 20 pessoas em torno de um carisma e de uma Bíblia aberta estejam abrindo uma igreja numa garagem. Vão colocar uma placa, Deus vive aqui. Igreja Deus vive aqui. É batista? Não. É presbiteriana? Não. É Assembleia de Deus? Também não. É universal? Também não. E aí? Então, tem um espontaneísmo que não parte desse lugar. Protestantes históricos, somos uma derivação disso e agora estamos aqui. Não tem essa identidade histórica construída e esse referencial compartilhado. Segundo aspecto, que entra na sua pergunta e, consequentemente, na minha resposta. O racismo, para além de institucional, comportamento individual ou de grupo, ele é um elemento fundacional da modernidade. Ele é componente orgânico da estrutura social. Ele forma
consenso, ele projeta imaginário coletivo. Por que eu estou dizendo isso? Considerando o racismo estrutural um elemento do imaginário cristão hegemônico, isso significa que tem uma segunda dificuldade: o reconhecimento desse povo evangélico negro como povo negro. Entendeu? Então, a fala do presidente pode não tocar tão severamente porque não se tem essa autoidentificação. Porque um dos dilemas do racismo é roubar do povo negro, em muitos lugares, a própria consciência de ser negro. Eu estou me fazendo entender ou não? Perfeito, perfeito. Então, e aí complexo. É complexo, mas é simples, porque você estava falando sobre a leitura bíblica ser uma leitura que leva em consideração a origem social, étnica e cultural dos homens e das mulheres da Bíblia, né? Isso. E aí, nessa perspectiva, se Moisés, se Isaac, se Jesus não são brancos, é mais fácil entender que é possível ser negro e cristão. Totalmente. Né? Então, é essa a sua proposta. Né? Essa é a minha a sua proposta. Não só era, a sua proposta, na verdade, transformar a Bíblia não somente num projeto de poder, onde o ideal é que todos se embranqueçam, mas num espelho de transformação, onde Sim. os crentes e as crentes se olhem e se reconheçam naquelas páginas. Sim, inclusive considerando, Michel, que volto a um pressuposto da sua pergunta. O determinante religioso é cada vez mais definidor dos rumos da política no Brasil. É cada vez mais definidor dos rumos da democracia no Brasil. Portanto, abrir mão dessa disputa, achar que isso não tem nada a ver com política, com economia, com projeto de sociedade, é um erro. Um erro, inclusive, da própria esquerda. E também tem um outro problema. São muitas variáveis nessa conversa. Se aproximar... Porque houve uma tentativa de aproximação num período anterior que eu julgo muito, infinitamente melhor do que o que nós estamos vivendo agora. O que nós estamos vivendo agora é isso. A palavra para mim é extrema-direita. Eu acho que o atual governo rompe com a demarcação do Estado democrático de direito em vários aspectos. Eu identifico dispositivos fascistas e não falo isso como palavra de ordem e panfletarismo. Falo isso a partir do meu lugar de cientista social e entendendo o que é o fascismo. Então, o período anterior, com o qual eu tenho muitas afinidades, estou falando da era Lula, Dilma, tenho afinidades e críticas, mas também não adianta, Michel, fazer uma articulação política fisiológica eleitoreira com os chefes desse imaginário aí. Deu no que deu, né? O que eu estou propondo não é isso. E não sou eu que estou propondo, né? A proposta é trabalho de base. É aliança com esse povo trabalhador. Eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Sabe, genocídio da juventude negra? Eu não vi os números. Eu vi as mães chorando. Eu conheci essas mulheres. Amigo, a maioria absoluta ia chorar as suas lágrimas numa igreja evangélica. É fato. Essas mulheres que perdem os seus filhos na violência do tráfico, da polícia ou do Estado, de maneira geral, elas usam a espiritualidade e o repertório bíblico para produzir um significado para a própria dor e para a própria vida. Se a gente achar que isso não tem nada a ver com os rumos da democracia no país, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. O que você está propondo, pastor Henrique Vieira, é que a esquerda brasileira relativize o trabalho de base na porta de fábricas que começam a existir menos no país e invista no trabalho de base na porta de igrejas, ou mais ainda, dentro das igrejas. É exatamente isso, com uma ressalva. Sem ir para esse trabalho de base
com lentes eurocêntricas civilizatórias que verticalizam a relação. Não é para levar a verdade revolucionária ao povo. É para conhecer o dia a dia desse povo, respeitar o significante da fé na organização de vida desse povo e, a partir da luta por direitos, construir um projeto de país. Então, é trabalho de base, é porta de igreja, mas não no sentido colonizador, que no limite olha para a religião como um grande problema. Vamos tirar essa galera dessa autoalienação. Não, não é isso. É ir para, numa postura íntegra, entender como a fé é instrumento de organização da vida. E pode ser, como muitas vezes já foi, elemento de transformação social. E aí eu parto de um pressuposto, assim. É uma coisa que eu falo, não sei se é historicamente comprovável, Michel, mas quando a religião se torna extremista, ela mata e mata muito. Mas quando a religião ganha contorno revolucionário, ela produz as melhores experiências históricas que nós já conhecemos. Ela pode produzir intolerantes, homofóbicos, ditadores autoritários que, inclusive, governam o Brasil. Mas também podem produzir Irmã Dorothy e Dom Pedro Casaldáliga, não podem? Entende como é que, quando a radicalidade religiosa é a serviço da humanidade, são exemplos, assim, impressionantes que nós conhecemos. Eu fico aqui pensando, Henrique, quanto tempo se perdeu se acreditando que a verdade estava do lado de fora das igrejas e não lidando com as igrejas a partir das suas próprias verdades. É muito duro, né? É muito duro entender Irmã Dorothy não como uma religiosa, né? Mas como algo que não passasse pela religião. É muito duro entender, né? Mas eu acho que você, Ronildo, acho que tem uma geração de pessoas das igrejas evangélicas, protestantes, etc. e tal, que estão começando a colocar o dedo nesse lugar, né? Eu acho que a gente vai fazer um curso sobre isso, eu vou fazer essa proposta, a gente tem que terminar, porque, né, o horário... Mas eu fico pensando, só para a gente pensar um pouco, você fez uma diferença entre radicalidade e extremismo, não é? A ideia das igrejas que vão na radicalidade da transformação social, na ideia de escutar o coração desses homens, dessas mulheres que vão chorar os seus filhos assassinados nas favelas por policiais evangélicos no Estado, dominado por evangélicos. Ou seja, mulheres evangélicas que vão chorar seus filhos mortos na mão de policiais evangélicos num Estado baseado numa perspectiva de poder evangélica, né? E aí é como se a gente achasse que tudo é possível mudar isso tudo sem lidar com a questão evangélica, sem lidar com a questão e com um detalhe, mulheres evangélicas que podem ter seus filhos evangélicos assassinados por policiais evangélicos de um Estado hoje dominado por setores evangélicos, e essas mulheres podem morar em territórios controlados por traficantes evangélicos. A gente tem que colocar esse... e aí a conclusão... E todos negros. E o seu raciocínio é genial. Por que é genial? E para mim, genial e correto. Em que sentido? Muita gente vai fazer essa sequência e vai concluir o seguinte: o problema é ser evangélico. E eu vou dizer o contrário, eu vou dizer o que você disse. Ou disputa, né, esse imaginário e entende o que é ser evangélico, ou então realmente complica. Eu fico pensando, só para terminar, né, eu estou aqui esperando as pessoas me darem uma bronca, mas durante a década anterior, o Henrique, a gente falava sobre fundamentalismo religioso e a gente pensava imediatamente no islamismo, né? E aí, no islamismo, nos islâmicos, né? E aí, durante um processo racista, orientalista, preconceituoso, olhava-se para os islâmicos e não percebia-se que, na verdade, quem estava produzindo o fundamentalismo islâmico religioso no Brasil eram outros grupos que não os islâmicos, não é? Mas também não cabe a nós agora acusar o protestantismo de fundamentalista, porque seria o mesmo erro que se cometeu na década anterior de acusar os islâmicos fundamentalistas. O que cabe agora é disputar.
Cabe agora é conversar, é entender esse processo. Você não acha isso? Totalmente. Eu vou dar só um exemplo rápido. Uhum. A historiografia oficial identifica ali a primeira igreja protestante brasileira, na segunda metade do século XIX, a Igreja Fluminense. Depois vem os presbiterianos, batistas, luteranos. Mas em 1841, salvo engano, ou na década de 1840, um homem chamado Agostinho Pereira, o Divino Mestre, fundou uma igreja cristã não católica, portanto, de perspectiva protestante, um homem negro que juntou 300 negros, fez um processo de alfabetização e tinha nas suas pregações uma inspiração na Revolução Haitiana. Ou seja, a primeira igreja protestante da história do Brasil foi uma experiência negra dentro do Revolucionário. Brasil Império. É sobre isso que a gente tem que falar. Quando Claro. eu falei que o protestantismo hegemônico é estruturalmente racista, significa dizer que ele, inclusive, invisibiliza e apaga a memória do protestantismo popular, periférico, negro, que até é anterior, cronologicamente, na história do Brasil. Eu não conhecia essa experiência. Pois Eu é. conhecia a experiência da congregação cristã e não essa. A gente só conhece o Agostinho Pereira porque ele foi preso. E na prisão se produziu uma documentação que a gente tem acesso a quem ele foi. Se não fosse pelo aparato punitivo, olha só, não saberíamos quem foi Agostinho Pereira, seus 300 seguidores e sua igreja protestante negra em Recife. Viva a história social que vem de baixo. Henrique, a gente vai continuar essa conversa, eu já estou aqui vendo formas de fazer isso. Por enquanto, eu só agradeço muito, te mando um abraço forte. Henrique está com um curso agora de Teologia Negra, quem tiver interesse, ele pode falar pela gente, e que Deus nos ajude. Amém. Abraço, Henrique. Abraço, obrigado, meu. É.